Boa noite, pessoal. Eu sou Lorenzo Tomé, eu sou médico. Iniciamos esse projeto do Meetup Health 4.0 há 13 meses. Esse é o nosso 13º Meetup, é um encontro por mês. Isso é uma iniciativa do Saúde Digital Ecossistema. E qual que é o propósito do Saúde Digital Ecossistema? É fazer uma transição, fazer uma conversação, uma comunicação entre a tecnologia e a medicina. A gente fala que nós somos o surfactante entre a tecnologia e a medicina. Trazer a medicina para a tecnologia e também levar a tecnologia para a medicina, né? Fazer essa comunicação. Então, a gente tem um podcast, Saúde Digital, está no Spotify, quem quiser acessar, tem um conteúdo legal, temos um canal no YouTube, fazemos os meetups mensalmente, ou aqui, ou no Cubo. Se vocês se filiarem à plataforma do meetup.com, Health 4.0, vocês serão informados sobre todos os eventos que a gente faz. E o objetivo é isso, trocar informação, trocar ideias, fazer networking e discutir tecnologia que tem potencial de impactar a saúde, para transformar a saúde, melhorar os cuidados, colocar o paciente no centro do cuidado. Todos esses desafios que o nosso setor enfrenta hoje em dia. Fazendo uma pesquisa rápida, quem aqui trabalha com tecnologia, o background é de tecnologia? Quem aqui é médico? Quem é outro profissional da área da saúde? Legal, muito bom. Meio a meio, né? Meio tecnologia, meio saúde. Isso é fantástico e é assim que a gente avança. Então, hoje a gente tem um assunto muito desafiador para discutir, para debater, e temos a honra de trazer aqui da presença do Fúvio Xavier. O Fúvio, ele vai se apresentar. E, Fúvio, obrigado por participar do Meetup Health 4.0 e seja bem-vindo. Conta um pouquinho do seu background primeiro. Depois eu vou fazer 3 perguntas para o Fúvio, só para a gente dar uma aquecida, e aí a gente roda o microfone, e quanto mais pergunta para ele, melhor. E aí, quando a gente fizer a pergunta, a pessoa se apresenta, fala o que faz, ele responde, e aí a gente dá a vez para outra pessoa perguntar, tá? Para não ficar um bate e volta, cada um se apresenta, por favor, fala o que faz e fala a pergunta para o Fúvio. Agora é a sua vez de se apresentar. É rápido. Meu nome é Fúvio Xavier, eu sou de tecnologia há 20 anos e nos últimos 3, especificamente, eu estou trabalhando com blockchain como consultoria, mas não voltado para criptomoedas. Sinto muito se alguém aqui está procurando algum advice para investimento, não sou a melhor do mundo, eu tenho 0.0011 bitcoins, que não dá nada. Então, não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, mas estou em blockchain, voltado para e soluções, aplicativos e redes que possam ser utilizadas com princípios de indústrias e cadeias alguma relevância como saúde, financeiro e outras do gênero. Estou nessa pegada há 3 anos, já tive uma startup de blockchain, deixei com os investidores, isso é sempre bom. Não ganhei dinheiro, não, também. E já participei de alguns projetos de verdade. Olha que legal, eu faço blockchain de verdade, o que é legal também. Implementando redes, criando aplicativos, tanto públicas como permissionadas. E obrigado, Lorenzo. E na saúde, eu não sou um profissional de saúde, não estou envolvido diretamente na saúde, mas em 2018 eu tive o grande prazer de participar de uma startup de saúde que usa wearables, IoT, né? Então, com inteligência artificial, né? O bagulho é doido, né? Blockchain e inteligência artificial, o povo vai mudar o mundo agora. E tive um contato muito legal com essa linha de saúde, entendi que os desafios são muito grandes. E eu acho que a gente tem um número de pessoas e um seleto grupo incrível para a gente poder discutir aqui esses impactos da tecnologia na saúde. Fúvio, muito bom. Vamos começar do começo, né? Explica para a gente o que é a tecnologia do blockchain. Lascou-se. Essa é a pergunta mais
é mais difícil também. Mas vamos ser rápidos aqui, porque eu preciso que vocês interajam, senão eu fico envergonhadinho. A primeira coisa é o seguinte, quem aqui já ouviu falar de blockchain? Quem aqui já trabalha com blockchain ou já tem a oportunidade de trabalhar? Que bacana, temos 3 ávidos heróis ali. Obrigado, viu, gente? Eu fico feliz quando eu vejo pessoas que não são tão malucas quanto eu. É muito novo, né? Uma tecnologia que tem 10 anos de idade. Eu posso levantá-lo? Incomoda, não? Tá bom, eu vou levantar aqui, porque como eu sei que tem gente que trabalha com blockchain, mas tem gente que não trabalha com blockchain, e eu tenho mania de professor, eu também sou professor, então eu gosto de falar em pé, até porque eu consigo ver vocês todos aqui. Vamos lá, eu não vou encher muito o saco sobre o que é blockchain, também não vou ficar explicando árvore de Merkle, que é um saco. Alguém sabe o que é uma árvore de Merkle? Faz a menor diferença para a vida de vocês, então vai ser ótimo, porque eu também não vou explicar. Olha que legal. Cara, blockchain nasce em 2008, lá com o Satoshi Nakamoto, um cara que a gente não sabe quem é, e ele cria um princípio simples. Em 2008, eu vou pedir desculpa, porque a gente está gravando, eu não vou poder falar palavra, mas em 2008 nós fizemos as mesmas besteiras de sempre e caímos em mais. E aí eu vou começar a falar para vocês da primeira diferença fundamental do blockchain. O blockchain é uma rede de transações e ativos. Tokens, chamem de ativos ou tokens, tá? Doesn't matter se você gosta da palavra token ou não. Bom de token. Você sabe o que significa token em inglês? Qualquer coisa. É isso. Token serve para qualquer coisa, desde uma ficha de cassino até uma criptomoeda criada por alguém que você não conhece e que ela é representada. Por que ela é uma rede de transação, pessoal? Vamos lá. Lembra do seguinte, quando você chega de manhã, abre o seu celular e manda um gemidão do Zap no grupo da família, o gemidão do Zap é seu? Não. Ela é uma informação qualquer, aleatória. A internet, ela é uma rede de informação, correto? Todos nós aqui trabalhamos com informações. E aí começa o primeiro desafio, né? A saúde é um bando de silos de informação, não é isso? Ou seja, cada instituição, cada governo, cada pessoa tem um pedacinho da informação dela. E aí vem o blockchain trazendo um seguinte princípio. A gente não troca mais informação. A gente representa, dentro desta tecnologia, um ativo ou token que é único e indelével. Então, logo de cara, no blockchain, você representa algo que é único, tem posse, estado, é indelével. E quase tudo que vocês conhecem na vida de vocês tem um princípio do ativo. Carros, casas, dinheiro. Dinheiro é um ativo, não é? A única diferença do dinheiro físico é que se cair na rua e alguém pegar, é de quem? De quem tem a posse, não é isso? Só que no blockchain eu consigo provar de quem é a posse, né? Nós somos muito ruins em provar posse, né? A gente tem que botar muita burocracia para provar posse. E aí o blockchain vem dizendo o seguinte, olha, o problema do Satoshi não era criar uma rede de blockchain que servisse para todos os ativos, ele só queria trazer um princípio. Não pode ter o double spending. O que é o double spending? Eu não posso gastar uma coisa que é única, não é isso? Como nós temos silos de informação diferentes, o que acontece? Muitas das vezes a gente fica conciliando e reconciliando visões, não é isso? Porque no final das contas é a sua verdade contra a minha verdade. E aí quando a gente não consegue conversar, o que a gente bota no meio? O intermediário, que vai fazer o que por isso? Cobrar, porque a gente não sabe conversar. Nós somos um bando de bobo, né? A gente não sabe conversar, bota um intermediário, ele ganha grana, e a gente se conversa porque a gente não se confia. E aí o Satoshi prova com o Bitcoin de que era possível, viável, plausível, está aí há 10 anos e continua, de que era possível criar uma rede para transacionar ativos e guardar os históricos das trocas desses ativos, inclusive garantindo a posse daquele determinado ativo digital, que pode ser tangível ou não. Vocês concordam que música é um ativo? Música tem dono? Tem posse? Tem estado? Música tem estado? Tem. Ela pode estar tocando ou não. É assim que o Spotify te cobra. Quando ela está sendo tocada, é sinal de que alguém está ouvindo. Pelo verbo ouvir, você paga. É assim que funciona. E aí, lá em 2008, Satoshi cria essa rede pública, disponível, ao qual nós trocamos bitcoins, um ativo que ele mesmo inventou. E você sabe qual é o mais legal? Funciona. Durante 10 anos, ficamos olhando para aquela rede. Olha isso, Lorenzo, que doido. A gente fica olhando para uma tecnologia e fala assim, funciona? Não funciona. Funciona, não funciona. Aí, uma rapaziada, grandes empresas e corporações viram o seguinte, nossa, é absolutamente plausível, capaz e viável de que alguém pegue o meu negócio, crie um algoritmo que funciona sob uma regra comum de uma comunidade e isso funcione sozinho. Uau!
Nesse momento, nós olhamos para o blockchain como tecnologia e falamos, será que é possível aplicar isso no modelo de negócio? Né? E aí, para quem já conhece, eu vou pedir uma licença poética, tá bom? Para que aqueles que não conheçam possam saber quais são as características dessa tecnologia. Legal a gente saber, né? Em primeiro lugar, ela é uma rede P2P. Todo mundo sabe o que é uma rede P2P porque vocês usam a internet. É uma rede ponto a ponto, onde não existe um servidor único que seja responsável por garantir aquela informação. Então, eu divido a responsabilidade dessa rede. É possível acabar com a internet, derrubar a internet? Hoje, não mais. Né? A gente podia até falar há um tempo atrás, não, pega os 7 caras que mantêm a chave do DNS central, mata os 7, né? E aí, não, aí o Google falou, não, agora eu tenho um DNS meu também, bacana. É, mas, eu tenho o meu também. Começou a ficar P2P, já fica difícil de derrubar. Porque se eu derrubar metade, a outra metade continua. É igual, né, micróbio, né, bicho? Se tu não tirar todos, não é isso? O resto dá um jeito de procriar. E aí a rede P2P traz proteção. Esse foi o primeiro princípio. Segundo princípio é o princípio do não egoísmo. Hoje, cada um de nós tem uma verdade, não é isso? Você tem a sua verdade, todo mundo tem a sua verdade. E nós comparamos verdades. No blockchain, e aí eu vou usar blockchain para tudo, tá bom? Os mais puristas vão falar que tem um blockchain e o DLT, que é o Distributed Ledger Technology, que eu vou explicar agora. Vou falar blockchain, tudo na mesma porcaria. Tá bom? O que acontece? Eu crio um ledger. Banco de dados, todo mundo sabe o que é. O ledger, que em inglês quer dizer livro de registros, é o grande livro de registro que vai fazer o seguinte. Todo mundo que participa dessa rede, que está dentro dos mesmos critérios e aceita os critérios de funcionamento da rede, consegue ver a mesma informação e todas as transações que assim ocorrem ali dentro, trazendo assim já o caráter de confiança direto, porque uma vez que essa informação é colocada dentro de uma rede de blockchain, todos os seus participantes têm acesso à mesma informação. Não há conciliações e sincronismo de dados. Não é isso? Hospitais vivem em grandes silos, não é? Interoperabilidade é uma palavra assustadora para quem é de saúde. HL7, TIS, TUS. É bonito, né? Cheio de letra. TUS, TIS. Acho bonito. Acho lindo. HL7, FIRE. A galera enlouquece. Interoperabilidade é um grande problema. Mas o Ledger, que está compartilhado, eu já tenho essa informação. Este Ledger, que é compartilhado, ele tem um outro princípio diferente do banco de dados. Ele é imutável. O que quer dizer isso? Imutabilidade de dado quer dizer que ninguém, absolutamente ninguém, Lorenzo, pode, ao colocar o dado, ir lá e mudá-lo deliberadamente. Pergunta, alguém aqui é DBA? Tá bom, que bom, né? Se um DBA pode mudar a informação do banco de dados, seja lá onde for? DBA para médicos, desculpa. É um Database Administrator. É o administrador do banco de dados. É que eu falo dele lá no final. Mas obrigado. O Database Administrator, sim, pode mudar coisa no banco de dados. O que a gente coloca é proteção contra o administrador do banco. Olha que legal. Não é legal? É, por quê? Porque hoje a gente sabe que pode haver fraude no dado lá. Não pode? Pode, e tem. Alguém ouviu falar da palavra glosa? Todo mundo sai correndo, pega fogo, vão embora, né? Você falou para não falar glosa aqui, mas eu vou falar glosa. O que é glosa, gente? É a famosa falta de confiança um no outro, não é isso? Basicamente o que eu tenho. Então, o ledger ele é imutável. Uma vez que eu registre uma transação ou uma informação naquele ledger, ninguém pode ir lá e mudar deliberadamente. Dizer assim, não era 0, é 1. Para ele transformar de 0 para 1, eu tenho que perguntar para todo mundo, galera, olha, eu errei, desculpem, acontece. Não era 0, é 1. E eu estou provando porque que é 1, está aqui. Todo mundo concorda? Legal, agora a gente tem 1 na base. Então ele é imutável, isso é muito legal. Então eu distribuo o banco, olha que bacana, que mudança, né? Eu distribuo o banco. Já ouviu falar um hospital falar assim, vamos liberar o banco? Hein? Tu já imaginou isso, cara? Tu chega pro cara da TI do hospital e fala assim, vamos compartilhar o banco? O PIP, o ETH, o HT, né? Ninguém quer compartilhar, mas no caso do blockchain eu consigo compartilhar, porque eu tenho os caráteres de privacidade de criptografia. Tudo é criptografado no blockchain. Então toda informação que eu coloco, ela vai ser visível de fato. A transação você vai saber que ela aconteceu. Exemplo, numa base médica eu vou ficar sabendo cada vez que o Fúvio, por exemplo, cadastrou um exame na carteira dele. Mas eu não sei se é um exame de imagem, eu não sei se é um exame qualquer, mas eu sei que está lá. A transação eu vejo. Mas o dado, só quem compete consegue ver.
Bom, esse ledger é distribuído, compartilhável e imutável. Isso já muda um pouco. Essas redes podem ser públicas ou privadas, ok? Públicas são as redes igual vocês conhecem, Bitcoin, Ethereum e outras plataformas. O que é uma rede pública? Gente, vamos desmistificar isso, porque isso é muito chato, essa discussão de rede pública e privada. Rede pública é simples. O Satoshi, para rodar alguma coisa, qualquer assistência precisa de máquina, não é isso? Servidores. Precisa de tecnologia. Satoshi fez um algoritmo, ele fez um software. E ele falou, preciso de quem rode isso. O que ele fez? Ele fez um sistema de incentivo que, se você colocar a sua máquina para trabalhar para essa rede, para validar os sistemas, garantir a transferência, eu pago pela transação em dinheiro da própria rede. E aí é problema seu transformar bitcoins, ethereums, iotas, e seja lá o que for, em dinheiro de verdade. Porque os criptoativos ainda não são dinheiro de verdade. Quase. Não é isso? Você não chega aqui embaixo no mercado. Ô, Jimmy, tudo bem, cara? Quando você chega aqui embaixo no mercado e fala pro cara, pagar em Bitcoin. Não é tão comum, né? O cara avisa para você, aceita bitcoins para que você possa ir lá gastar o seu dinheirinho. E ele que tem um problema também de saber se ele vendeu o cafezinho dele a 1 Bitcoin, e o Bitcoin que valia 10 vale 5 daqui a 2 horas. Isso é um outro problema também. Ok? Muito bem. Ledger distribuído, imutável, distribuído entre redes públicas e privadas. A rede pública é porque o cara que bota a máquina, ele é um desconhecido. E o algoritmo cuida para que ele não trapaceie. Correto? Porém, contudo, todavia, entretanto, para muitas das redes de blockchain, algumas delas, se 51% dessas pessoas entrarem num acordo, exemplo, metade dessa sala mais o Lorenzo, eles manipulam o ledger. Porque ele é feito pela maioria. Mas existem outros mecanismos que dificultam, e no caso do Bitcoin tem muitos nós, não é isso? O número de nós já é grande o suficiente. Tem outras redes que entram, por exemplo, que tem menos nós, validadores, então o pessoal fica... Mas são coisas. E a rede permissionada, qual era o bagulho? Rede pública, a informação é? Pública. Nem sempre essa informação, ou a transação, ou o fluxo de informação pode ser visto, porque isso pode alimentar a avidez de hackers, não é isso? Nós estamos vivendo agora, a batalha agora é digital. Então tem caras que em redes públicas ficam sabendo. Para quem é mais do meio, ontem ou anteontem, uma das grandes redes, que é o Ethereum, ia fazer uma atualização. O pessoal gosta de chamar de fork, mas é uma atualização. Não rolou. Por quê? Porque eles descobriram um problema de software, que ia dar aos hackers direito de entrar dentro dos aplicativos e tirar dinheiro. O que eles fizeram? Não, vamos esperar. É software como existe normalmente. Redes públicas. As redes permissionadas foi o seguinte, bancos, grandes empresas de saúde, governos, falam assim, cara, eu talvez não confie ainda tanto em redes públicas. Neste caso, eu quero saber quem é o dono do nó que valida a transação. Faz sentido? Exemplo, voltado para a saúde, é como se eu pegasse aqui os grandes hospitais e juntasse numa grande rede, ao qual cada hospital serve como um validador para essa rede. E funciona através dessa regra em comum. Alguém já ouviu falar do projeto de blockchain da Febraban? Não? A Febraban já tem um projeto, eu já participei desse projeto, colocando um dos bancos participantes, onde grandes bancos estão criando redes de blockchain para criar processos lá dentro. Então, hoje já tem um aplicativo, eu trabalhei nele, que a gente, em pouco tempo, vai ser testado, que você vai poder mandar dinheiro para quem você quiser, sem ter que saber qual é o conta banco do cara. Quem é que vai ter que ficar sabendo isso? Eu falo que eu quero mandar para o Lorenzo está registrado no blockchain, o blockchain se cuida para poder fazer isso. E a rede é uma rede permissionada ou privada, são os bancos que estão montando esta rede. Todos os movimentos são válidos. Um, eu não sei quem é o dono da máquina, o outro eu sei quem é. Aí eu tenho problemas de privacidade, dados e coisas do gênero. Naturalmente, grandes empresas ou grandes conglomerados acabam tendendo a redes permissionadas. Mas pode ser que num futuro até próximo isso caia por terra e as redes públicas estejam tão disponíveis, confiáveis, inclusive garantindo a privacidade e proteção dos dados, que a gente comece a usar redes públicas e aí sim criando uma economia absolutamente incrível. Muito bem, eu tenho então P2P, Ledger, eu tenho dados, e aí vem o mais importante. Blockchain a gente guarda o quê? Ativos. Coisas que sejam tangíveis ou não, mas que sejam únicas e indeléveis. E todo ativo, ele responde a uma troca de transação, não é isso? Como é que a gente compra e vende carro? Alguém pode me dizer como é que a gente compra e vende carro?
É a coisa mais bizarra do mundo, por isso que ninguém consegue explicar. Eu vou explicar como é que funciona. Fulvio vai vender o carro para Lorenzo. Fulvio pega o documento dele. Porque se alguém tiver o documento do Fulvio na mão, de quem é o carro? Do cara que está com o documento na mão. Porque o policial não vai checar o teu nome. Ele vai, tá com documento? Se tiver com de compra e venda, então, hein? Por isso que a gente separa, né? Aí eu vou vender o documento do carro para o Lorenzo. O que eu faço? A gente vai para um banco ou para um cartório. Olha que legal. Segura aqui, por favor. Esse é o documento. Fica os dois segurando, é isso? Ninguém solta a mão de ninguém. Tá certo? Tá bom? Aí, nesse momento, já fica mais fácil, que hoje em dia tem um celular. Então, eu consigo ver se o Lorenzo depositou na minha conta, não é? Antigamente, eu ficava ligando para alguém, falando, caiu. 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 Enquanto isso, eu não solto esta porcaria. Quando cai o dinheiro na minha conta, quem é que não quer soltar o documento? O Lorenzo, que vai que eu saio correndo com o dinheiro. Eu podia, posso, inclusive. Aí, o que nós fazemos? Juntamos, baixamos os dois juntos, assino o diabo do papel e eu entrego para ele. E faço o que depois? Rezo para ele não fazer cagada no meu nome, não é isso? É. Por isso que a gente hoje em dia faz no cartório, né? Para ter um cara que está dizendo que assim, olha, esses caras fizeram um acordo real, é verdade, eu estou dando... Por quê? Se ele não passar o carro... É Fulvio que... Uma cadeia, né? Bacana, tá no meu nome. Até eu provar que berimbau não é gaita. Então eu tenho este ativo e eu tenho a regra de troca desse ativo. Então vamos rever. Blockchain, rede P2P, ledger distribuído, compartilhado e imutável. Para baixo, redes públicas ou permissionadas. Simples assim. Embaixo eu tenho o ativo representado. E aí você pode botar o ativo que você quiser. Desde que ele seja único, indelével, tenha posse e estado. Se você achou essas 4 coisas, ele pode ser representado no blockchain. Se puder ser copiado a informação, mantenham nos seus systems of records, ou seus bancos de dados, ou sistemas que vocês têm dentro de qualquer coisa que vocês usem. A regra é o que a gente chama do smart contract. É um contrato inteligente. É uma regra algorítmica que diz como este ativo, ou como este ciclo de vida deste ativo. Como é que eu cadastro esse ativo? Quem é que pode cadastrar? Quem é que manipula? Depois da posse, qualquer um pode passar. Eu posso comprar e vender de uma boa? E que se eu perder a chave, como é que eu elimino o ativo? Exemplo. Carro. Quem é que poderia cadastrar o carro numa rede de blockchain? Qualquer um? A montadora pode, né? Ela tem como provar que aquele carro existe, por exemplo. Não é isso? E quem é que pode dizer se aquele ativo, aquele carro deu PT? Foi o fim de vida do ativo. Quem é que diz normalmente que um carro foi acabou? Uma seguradora, que é um órgão que vai te pagar, inclusive, o sinistro, ou que vai validar aquele processo. Ou seja, eu sempre passo pela avaliação, desde o nascimento até o ciclo de vida. E é isso que o blockchain representa. Agora, as especificidades técnicas disso são de cada plataforma. Já existem muitas plataformas, mas no BAU, no básico, é isso. É um ativo representado digitalmente ao qual o dono dele que tem a posse... Olha que louco, gente. Vocês conseguem imaginar um mundo onde você vai conseguir provar facilmente que alguma coisa é sua? Não é louco, cara. É muito louco. A coisa mais louca do mundo, por exemplo, é eu não saber quais foram as vacinas que eu tomei. Não é louco, mano? Mamãe, tomei catapora? Ela tomou. A carteira de vacinação normalmente é a sua mãe ou a sua avó. Né? Primeiro porque ela guarda, quando você é pequeno, ela tem alguma coisa. Mofada, mas tem. Não é? Mas depois de algum tempo, tu não sabe quando é que você tem que tomar uma nova vacina, quando é que você não tem. Pior do que isso, cadê meu histórico médico? Onde ele está? Cadê minha identidade única? Onde ela está? Não precisa falar nisso, né? Mas a gente pode tirar 27 RGs no Brasil. Isso não é plausível. O Brasil é ótimo, né, cara? Fiz cagada em São Paulo, vou para o Rio, né? Vocês perceberam, eu tenho um sotaque de carioca, a culpa não é minha, eu juro. Mas posso fazer isso, né? Saio do Rio, quem é você agora? Eu sou o Zé da Silva. Porque você tem que provar com uma certidão de nascimento, mano. Nascimento, no Rio é nascimento, é piscina, né? Mas o blockchain é isso, ele é uma rede descentralizada, autônoma, P2P, que tem um ledger distribuído e imutável, que é regido por regras ao qual dizem que um determinado ativo nasce, morre e tem posse de determinado, e todos os participantes dessa rede entendem as regras que estão dentro deste blockchain.
Só uma observação, em um blockchain você pode ter mais de um ativo representado, tá legal? Hoje no Ethereum, que é uma rede pública, você tem muitos ativos representados. Games, apostas, dinheiro, criptomoedas, carteiras de saúde. Inclusive, aqui no Brasil, eu estava conversando com o desenvolvedor, já tem um projeto de uma carteira, uma My Health Data, né, que é uma carteira de saúde em uma rede pública. Isso é muito legal. O MIT começou um projeto chamado MedRack também, mas esse projeto anda meio parado. A Irio Network, então tem muita coisa. Eu gosto de pegar palavras que são marcos que traduzem um pouco dessa tecnologia. Então vamos lá. Livro de registro digital, transparente, auditável, imutável. Só pegar o teu gancho, que eu não falei isso, mas isso é muito importante. Se é um livro imutável que tem um registro do histórico das transações desde o nascimento até o dia de hoje, ele é auditável, vocês concordam? Isso que ele falou foi... Eu nem falei sobre, mas ele já pegou aqui. Ele é auditável, porque só tem todas as transações, elas estão todas disponíveis, é absolutamente auditável. Então, olha que bacana, em vez de eu ter que auditar, por exemplo, um sistema de saúde inteiro, eu audito as transações e os registros que esse sistema realizou, eu não preciso fazer o resto. Claro, questões trabalhistas é outra coisa, eu tenho que estar em loco. Agora, o paciente que entrou, o paciente que saiu, o remédio que ele tomou, o remédio que ele não tomou. Isso aí. Então, vamos lá. Livro de registro digital, transparente, imutável, auditável, controlado por pares e, o mais importante, que não precisa de um superior que ateste idoneidade da transação, né? Que eu acho que essa é o grande potencial disruptivo dessa tecnologia, que ela tira os intermediários, que na maioria das vezes eles drenam, eles escorrem o valor do sistema sem entregar nenhum benefício de fato. Vamos falar, o que o cartório faz? O cartório, ele simplesmente fala que você é você, que eu sou eu. E ganha por isso. Então, assim, isso é um potencial disruptivo enorme. Uma coisa sobre os intermediários que é importante lembrar é o seguinte, gente, tem gente que é mais purista, fala assim, vamos acabar com todos os intermediários. Não vamos, né, mano? Senão vai todo mundo morrer de fome. Não é assim que funciona. Nós vamos tirar os intermediários ruins do processo. Nós vamos acabar com o seu preço ou a sua ineficiência vai ser absolutamente cobrada porque eu vou ter exatamente o processo que está acontecendo. Tanto que, só para uma observação, muitos dos grandes intermediários das nossas cadeias estão tentando se transformar em grandes redes de blockchain. Porque se eles não entrarem nessa, uma outra grande rede de blockchain vem e eu vou assinar este outro serviço. Para quem compra ou para quem usa, a gente vai acabar pagando, a gente paga pela transação. A gente precisa sustentar o negócio, né? De graça. Não. Não tem tecnologia de graça, gente. No mínimo tem que estar a máquina rodando. Máquina custa dinheiro, ponto. Então, para isso, a gente precisa pagar. Então, a gente vai eliminar os maus intermediários. Legal. Os intermediários que não entregam valor, né? Então, retira o intermediário. Vocês devem saber qual é o país que tem se destacado na tecnologia do blockchain no mundo. Estônia. Quem era a Estônia antes do blockchain? E aí que eu vou entrar para você pensar. Então, veja bem, a gente está falando de tirar intermediários que não entregam valor. Então, a gente está falando de um jogo de interesses muito potente, né? De uma cadeia de um sistema muito bem arquitetada e com um jogo de interesses, com uma assimetria de informação que é muito importante. Então, se a gente pegar isso no país, a Estônia, ela vem com essa disrupção porque entre os países players mundiais, ela não aspirava nada, né? Então, trazendo isso para a saúde, quem você acha que vai liderar essa corrida de implementação dessa tecnologia do blockchain? Essa é tricky question. É bem tricky essa, é de verdade, é difícil mesmo. A Estônia está indo bem, né? A Suíça está indo bem, Singapura está indo bem, Hong Kong, Estados Unidos, o Brasil vai bem.
um pouco mais atrás do que essa rapaziada, mas vai bem. As aplicações já estão saindo dessa discussão, né? A cripto já está deixando de ser o foco, está virando o seu mercado de fato, né? O mercado de investimento. Então, vamos lá, vamos ver. Lê gráfico, acho bacana. Lê gráfico, vai subir, vai descer. Ninguém acerta nada, mano. Tem um que acerta, velho. Aí quando o cara acerta, ele faz igual o cara, né, do horóscopo, viu? Era a Lua. Na terceira casa. Bom, vamos falar de governos. Eu diria que existem alguns países muito avançados. A Europa está mais avançado, mas ela está um pouco mais avançada até no geral, em termos de compartilhamento e coisas do gênero. A China vai surpreender de forma muito intensa. O problema é que a China fala pouco. E quando ela fala, aí é que o negócio já está danado. Sabe aquela coisa que bate no Jornal Nacional? Você tem que ter aquela consciência na sua cabeça como humano. Sempre que passa no Jornal Nacional, senão já fudeu. Todo mundo já sabe, já está lá. Então, quando a China vai fazer, porque ela já está fazendo, mano. Está lá na frente já. Então, a China tem um potencial muito grande, porque a China tem dois fatores que são muito importantes. O primeiro é que o governo precisa ter um determinado controle que faz com que eles tenham esse tipo de coisa. O blockchain pode dar ao governo uma certa tranquilidade, uma certa paz de conseguir olhar para um ecossistema e só ficar apontando o dedo de uma forma muito mais eficiente, inclusive, com fiscalização, auditoria e até melhorando as regulações para evitar coisas bizarras, como no final desse ano, a gente liberou uma lei de que não era mais preciso guardar o prontuário físico. Pro inferno, eu preciso guardar o prontuário físico, mano. O papel. Não é engraçado isso? É engraçado, mas já acabou essa lei, agora vai virar tudo digital. Olha agora o problema que a gente ganhou. A gente ganha problemas, o que é legal, porque senão a gente ia ficar morrendo de fome, né? Vamos digitalizar esses prontuários e coisas do gênero. Em termos de governo, Estados Unidos, a Europa está muito em frente. A Estônia está usando muito mais como uma proteção em termos de Estado, que ela é um Estado pequeno, perto de um Estado muito grande, liderado por um cara chamado Vladimir Putin, que já tem um sobrenome apropriado. Não é isso? Traduzindo para português, isso. Né? Então, ele tem que se proteger digitalmente, porque é o seguinte, a Rússia ou outros países de liderança mundial, eles não conseguem mais... Claro, depende da republiqueta que eles vão atacar. Ele não consegue mais fazer operações militares grandiosas, vamos acabar com essas... Só que o negócio já está muito cabreiro. E o que eles fazem? Eles atacam digitalmente, né? É só ver que tem a Estônia de um lado e tem a Geórgia de outro, que está absolutamente em frangalhos, porque não foi na base da tecnologia. Então, isso protege muitos dados, principalmente também, porque é o seguinte... A gente não tá, o governo é essencial, tá? De verdade. Eu tenho lá minhas restrições, como todos temos, mas é necessário que nós tenhamos alguém olhando para o erário público, para o negócio público. Desculpa, pessoal, eu não vou sair na rua para varrer a tua rua. Não vou. Desculpa, eu quero falar de blockchain. Não é minha profissão. Então a gente precisa do poder público para trazer essa comunidade. Mas, ao mesmo tempo, o poder público acaba causando uma série de outras fraudes do próprio sistema que estados mais responsáveis já estão querendo tirar. Né? A nossa previdência, que é o nosso grande assunto aqui do momento no Brasil, um dos grandes assuntos, né? É um problema mundial e que não se tem uma solução muito correta para fazer, a não ser cortando os direitos já adquiridos. Mas, por outro lado, quando você consegue ver, por exemplo, em Dubai, que também vai ser uma entidade de governo, né, um Estado que está indo todo para a blockchain até 2022, então você vai conseguir ver o seu imposto para onde ele foi, aonde que está sendo dado o dinheiro que você... Só para vocês terem uma ideia, eu fiz alguns congressos na América Latina e eu descobri coisas alarmantes. Vamos pegar um cara, um alemão rico que queira doar alguma coisa para um hospital público ou para uma iniciativa de saúde no Brasil. A cada 10 euros que esse cara coloca na doação, quanto vocês acham que chega na ponta? O primeiro dólar fica num jantar em Genebra, o segundo fica no transporte do dinheiro, né? Porque tem um intermediário, uma Swift que faz aí, cobra taxa, que entra para um banco. Aí quando chega na Câmara, cai para o deputado que aprovou, porque o cara teve o maior trabalho para aprovar o diabo da lei, tem que levar o dele, pô. Tá maluco? Aí vai para o deputado, aí o cara da comunidade também pega um pouquinho, o dono, todo mundo pega um pouquinho. Pro cara mesmo chega um. Você acha que o cara tem confiança em fazer um investimento de escala nesse nível? Não tem. Então, os países mais desenvolvidos estão criando essas estruturas em blockchain. Quando eu falo países desenvolvidos, são países desenvolvidos de fato, e aí eu coloco o Brasil, Índia, coisas do gênero. A gente sabe que a gente está muito longe de alguns outros países, mas a gente é de um país desenvolvido.
Somos. Para quem já foi para outros lugares aí, sabe a meleca que nego está envolvido. Então, aqui no Brasil, você já vê o BNDES discutindo sobre isso. Eu não sei. Alguém aqui conhece o BNDES Token? Legal. O BNDES Token já é uma iniciativa da rapaziada lá do BNDES, que tem uma equipe de blockchain. Olha que legal. E ontem teve até um evento sobre blockchain na esfera pública, feito por uma entidade governamental que há pouco tempo atrás estava na risca da transparência, né? A gente odiava o diabo do banco. A gente viu muita coisa acontecer. Sem critérios políticos ou não, aconteceu. Está lá. Então, o BNDES está fazendo esse tipo de entrada. Criou um BNDES Token para que a gente consiga ver, por exemplo, aonde o nosso dinheiro vai ser gasto numa obra pública, por exemplo. Olha que legal. E você sabe o que é o mais legal disso? O cara que ganhar o BNDES Token, ele ganhou 10 milhões na obra, você sabe como é que ele vai pagar para o fornecedor dele? Em BNDES Token. Ele vai ter que pedir lá para o BNDES Token para ele liberar o dinheiro de verdade. Porque o BNDES consegue ter o tracking de tudo isso. E está numa rede pública, qualquer um de vocês consegue fazer tracking disso. Então os governos estão pensando muito nessa linha. Infelizmente, na área de saúde, aqui no Brasil, a gente está um pouco distante desses outros elementos. Eu tive com o Jimmy, inclusive, em algumas entidades de governo, né? Há o interesse, mas há tantas outras searas a se cuidar, principalmente em saúde, né? Teve o caso interessante aqui da Prefeitura de São Paulo, que botou o aplicativo, conseguiu atender uma opção de gente, e eles ainda estão vendo o uso do aplicativo, né? Então, tem uma série de iniciativas acontecendo. Aqui no Brasil ainda é muito incipiente na área de saúde. E só para terminar a conversa, eu acho que a Europa está bem mais adiantado com a gente, com um sistema já de saúde nessa linha. Beleza. Última pergunta, antes de rodar o microfone. Então, a gente fez a base tecnológica, fizemos um panorama mundial, né? Agora, vamos dar um zoom. Brasil, saúde. Quem você acha, a quem interessa que essa tecnologia, é claro que, sem dúvida nenhuma, pelo o potencial que ela promete entregar, o paciente é o maior beneficiário, certo? Isso sem dúvida. Mas dos players, do que a gente já conhece do sistema de saúde, a quem interessa levar isso para frente, investir, são hospitais, governo, seguradoras, operadoras, quem que você acha dos players, dos stakeholders, essa tecnologia interessa e vai investir? Muito bem. O que eu tenho visto de movimento aqui no Brasil, quem se interessa primariamente pelo assunto são as seguradoras. Porque existe uma ineficiência neste pedaço do mercado de saúde muito forte. Todo mundo sabe disso. Eu já falei a palavra glosa. Aqui, então, a gente não precisa ficar repetindo. Então, seguradoras de saúde têm um grande interesse. O grande problema da seguradora, nos primeiros momentos, são as regulações, né? A gente bate muito na regulação. Mas não pode isso, não pode aquilo. Mas tem que poder, amigo, senão não vai mudar, né? A legislação nunca vai estar à frente das capacidades tecnológicas e coisas desse gênero. Os hospitais, obviamente, pela ligação intrínseca com seguradoras e operadoras de saúde, acabam tendo um determinado interesse. Mas há um problema muito maior dos hospitais em outras esferas que fazem com que pensar em uma cadeia mais ampla de compartilhamento de informações e coisas do gênero acabem ficando muito difíceis, acabem sendo muito difíceis de implementar por parte de um hospital ou mesmo de uma determinada cadeia. Tá legal? Porque para blockchain, gente, eu tenho que falar com todo mundo, tá bom? Não existe blockchain de um cara só, né? Não, eu tenho 10 hospitais, eu vou montar um blockchain aqui para os 10 hospitais. Mano, tu é dono do Ledger. Daí, faz em banco de dados, é mais barato, sai mais rápido e você vai conseguir montar numa boa. Então, as seguradoras têm tido essa percepção em termos de urgência e necessidade. Laboratórios têm um grande interesse. Laboratórios têm grandes interesses. Por quê? Primeiro, porque laboratórios são questionados o tempo todo sobre as validades, as validações e os resultados. Muito pouca gente sabe, mas a informação é desgraçada, né? Divulga da internet, todo mundo tem informação. Para quem é médico, então, uma meleca, né? Porque o cara já chega com um dossiê, né, mano? Mano, na internet é assim. O cara falou, eu tô com isso, é câncer. Falou que pode ser. O cara já chega com o laudo dele pronto.
Né? Então, os planos, os laboratórios estão pensando, porque eles têm uma série de processos, são processos muitos. Existe muita terceirização nesse meio, não é isso? Eu vou fazer uma análise clínica, tem um cara que é especializado em lâmina de fígado. Eu mando pro cara, mano. Ele fala, me dá. Mas você, que é o Fúvio, você não sabe o que ele fez naquele laboratório. Como é que eu confio naquele laboratório ali? Não é isso? E tenta fazer a logística reversa desse treco. Não faz, cara. E aí o que acontece? O paciente ele está ficando mais iluminado, ele tá requerendo os seus direitos, não é isso? Então, o laboratório ele está com essa preocupação. Primeiro, é porque ele fica no meio da seguradora, do hospital, do médico, então ele tem essa preocupação. As seguradoras têm essa preocupação, os hospitais, e essa é a minha percepção, eles têm todas as prerrogativas de se envolver fortemente caso essa estrutura ou esta cadeia comece a vir girar. Aí ele fala, opa, vou testar um pedacinho aqui, um ambiente aqui. Já existem aplicações, mas vem do mercado de startups e health techs, melhorar a ineficiência do setor, que é alta. A gente sabe, não é isso? Há uma ineficiência do setor. Então a gente tem uma série de health techs tratando de diferenciais de ineficiência e muito provavelmente essas health techs vão levar esses registros dessa ineficiência para blockchains. Porque senão, no final das contas, o próprio hospital vai começar... Daqui a pouco, olha que legal, cara. O mundo gira em 5 anos, né? Daqui a pouco o hospital vai estar questionando a Health Tech se ele está fazendo a coisa correta com o dado dele. Ué. E aí a gente precisa, então, seguradoras, primariamente, hospitais e grupos híbridos, né? Que tem o laboratórios e coisas do gênero. Esses caras têm procurado mais iniciativas. Ainda são pequenas, nichadas para áreas. Então, por exemplo, eu não vou falar aqui o nome do laboratório, mas eu já fui em 2 reuniões em um grande laboratório no Brasil, em 2 lugares absolutamente diferentes, e nenhum dos dois sabia o que o outro está fazendo. Que é normal também, não é isso? Médicos usando tecnologia, trazem a tecnologia para melhorar o processo da área do negócio. Né? Então... Boa noite a todos. Bom, eu sou um cara também da tecnologia, e atuo há 32 anos em saúde. Então, já vivi de tudo que vocês imaginarem aí. Na verdade, eu indiquei o Fúvio para vir para cá, para falar sobre isso, porque eu falei assim, vai falar de blockchain? Eu falei, então eu não conheço o cara melhor do que ele. Na verdade, quando eu comecei a entender um pouquinho do blockchain, que foi quando eu conheci o Fúvio, há um ano atrás, um ano e meio atrás, mais ou menos, e o pessoal falava blockchain, e eu falei assim, pô, eu vou começar a olhar esse negócio aí, porque na saúde isso deve se aplicar de alguma forma. E aí o Fúvio fez mais ou menos uma apresentação como essa que ele fez aqui para vocês e eu não entendi nada. Eu falei, não tenho a menor ideia de como é que se aplica blockchain na saúde. Aí eu falei, mas então eu preciso estudar. Aí eu comecei a estudar o que era o blockchain, como é que funcionava, pegando exemplos que ele mesmo me passou, fui pesquisar a história da bicicleta, não sei se ele contou aqui, na Holanda. Enfim. E aí eu fui entendendo. Aí um dia, numa palestra na ANAP, sobre blockchain, que a Intercompany estava fazendo, e era para ser o Fúvio, e acabou indo um outro cara, e talvez porque esse cara falou de um jeito um pouco diferente, né? Caiu uma ficha, assim. Aí eu falei assim, pera um pouquinho, agora eu entendi se é possível fazer com blockchain. Então, a primeira coisa que eu analisei foi o seguinte, tudo que você faz no blockchain, eu acho que o Fulvio já falou isso, você já faz sem o blockchain. Tá certo? Só que tem que ser digital. Você não faz blockchain de papel numa unidade básica de saúde. Vou botar blockchain agora para as unidades de São Paulo. Legal. Blockchain do quê? O dado tem que ser digital. Então ele falou agora os prontuários papel podem ser digitalizados. Então agora eu posso usar blockchain? Talvez. É um começo. Você tem um PDF lá. Você não tem dado estruturado, ou seja, você pode fazer o blockchain do PDF. Ou você disponibiliza o PDF inteiro, ou você não disponibiliza nada.
Se você tem um sistema clínico de prontuário todo estruturado, então você pode fazer um blockchain mais granular, por assim dizer. Informação por informação. Um formulário de psiquiatria, eu não permito que ninguém veja. Entendeu? Eu fiz um exame de sangue, eu permito que tais médicos possam ver o resultado do meu exame de sangue. Então aí você começa a quebrar um pouquinho isso. O problema é que os prontuários no Brasil não tem nada digital. E quem fala que tem é mentira. Porque você entra nos hospitais e está cheio de papel. Porque os sistemas de prontuários digitais nasceram de sistemas administrativos. E os médicos não usam e detestam. Ponto. Eu conheço alguns sistemas bons. Conheço muitos ruins. Então, o ponto que eu acho é... Todo mundo fala, agora o prontuário vai poder fazer em blockchain. Não, primeiro você precisa fazer o prontuário. Certo? E aí, em algumas discussões com o Fúvio, eu falei assim, olha, o que é tudo informatizado no Brasil? Por isso que ele falou de seguradoras e falou de hospitais. É o faturamento do hospital. A operadora lá controla tudo, meu. Ela tem protocolo, não sei o que e tal. É TIS, TUS, tudo. Os caras fazem de tudo. Tem um monte de smart contract aí. A glosa acontece por quê? Porque tem um monte de regras entre o hospital e a operadora que nenhum dos dois respeita. E aí um depois fala, não te pago porque você fez errado. Não, eu te cobro o dobro porque você fez certo. E não sei o que. Eles ficam brigando. Fora que o hospital faz uma auditoria interna. E depois tem uma auditoria externa. E depois ele manda e ainda tem uma outra glosa ali que ele joga por cima e tal, não sei o quê. Mas é tudo digital. No momento em que os nós da rede, operadora e hospital, e para mim o mais importante de todos, a empresa que paga o plano de saúde, porque quem paga a saúde no Brasil não é o cidadão, é a empresa. Entendeu? É um nó validador desse negócio. E o cidadão é o quarto nó validador, porque foi ele que foi lá no hospital e fez alguma coisa. Tá certo? Então, quando você tem esses componentes, todos validando o que o paciente naquele momento está fazendo dentro do hospital e tem toda essa rastreabilidade que o Fúvio falou, aí sim você tem, então, uma validação de que o paciente fez um exame, de que aquele exame foi para determinado protocolo médico, a operadora aprovou, a empresa está vendo que o colaborador dela está lá fazendo aquele exame, ela vai depois ter um sinistro para pagar, e o paciente falou, realmente eu fiz esse exame lá. Não tem mais glosa. Teoricamente falando. Então, mas isso tudo tá digital, dá para fazer blockchain, dá para ter 1 milhão de ideias relacionadas a blockchain. Então, os 2 pontos que eu queria colocar é esse. Primeiro, tem muitas outras coisas que estão informatizadas. Laboratório é uma delas, medicamentos e tal. OPME. Não vou entrar nesse mérito. É melhor não. Entendeu? Enfim, qualquer coisa administrativa que vocês falarem aqui, tem bastante digital. Quando você fala de prontuário médico, tem uma outra discussão aí. E eu defendo a ideia de que sistema clínico, médico, científico é uma coisa. Sistema de gestão administrativa é contabilidade, faturamento, não sei o que, é outra coisa. São coisas distintas. São dependentes, mas tem que funcionar separado. Entendeu? Mas ele falou uma coisa muito importante. A medicina fala o tempo todo sobre dar poder ou voltar a olhar o paciente como centro, não é isso? Nós esquecemos um pouco disso dentro da nossa vida de saúde, no geral, por N motivos. E esse paciente tem que voltar ao centro. Não é? E você só consegue colocar o paciente no centro de algo quando ele participa de algo. Hoje, nós somos absolutamente passivos em qualquer sistema de saúde, seja ele qual for. No máximo, a gente é o chato que reclama. Por exemplo, a minha sogra, ela não pode entrar na emergência do São Camilo. As enfermeiras não podem vê-la. Tá certo? Porque o meu sogro ficou lá 3 semanas e ela infernizou a vida de todo mundo, tadinha. Aí o pessoal já até falou, olha, quando a dona Auri ficar
com alguma coisa, não manda ela para cá, não manda ela para outro hospital, porque... Mas é por quê? Porque o paciente não se sente envolvido e, na verdade, ele não está. E nesse momento, quando eu passo a dar ao paciente algum poder sobre ter o seu próprio dado, entender o que ele está passando, o que está acontecendo. Tem coisa, vocês trabalham nesse meio e vocês sabem disso, tem coisa mais desesperadora quando um médico ou uma enfermeira olha para você que está com a sua mãe, ou seja lá quem for, em um hospital e ela não pode ser atendida porque o hospital e plano não se conversam? Tem coisa mais desesperadora do que isso. E aí quando você pergunta para a pessoa que está... Não é ela que está fazendo, porque ela é da parte clínica. E tem um cara da parte administrativa que está lá tocando a vida dele, vendo se a agulha pode, se a gaze não é A, B, C. E você que tem informação? Isso para quem está em um ambiente... Ninguém gosta de ficar em hospital, mano. Ninguém gosta de ficar... Ninguém conhece alguém que... Tem gente que gosta, né? Tem... tá doendo, aí vai para o hospital. Mas não é isso, mas ninguém gosta de estar lá. Quando você está lá e ainda está meio às cegas, é pior ainda. E acho que esse é o grande ponto. Quando as empresas começarem a transferir alguma coisa para o paciente com um poder simples, por exemplo, o poder de saber quando ele terminou de fazer um exame de imagem, por exemplo, de que aquele exame apareça numa carteira dele, digital, porque esse cara tem um celular hoje, ele não quer saber se tem blockchain ou não. Ele quer saber se aquilo é confiável, tá certo? E que aquilo é dele. Vocês já ouviram falar da Lei Geral de Proteção de Dados? E vocês têm os dados das pessoas agora? Prazer, vocês têm um problema. Estamos falando de nova tecnologia, como toda nova tecnologia, demora 20 anos para entrar no nosso erário. Como que a gente acaba trazendo isso? A gente está querendo blockchain para amanhã. Acho que a grande coisa da discussão do blockchain é encheção de saco, de vez em quando, quem discutir blockchain porque é a solução para tudo, é que se quer para amanhã. E num ecossistema complexo de saúde, o ecossistema que você tem todas as áreas de negócio, todas as áreas de negócio funcionando, como que a gente vê uma tecnologia revolucionária de conversa, de comunicação, de validação, frente ao anseio desses diversos feudos que a gente está tratando num sistema econômico do mercado de saúde, do trilionário mercado de saúde, e essa pressão, né, tentando destituir o crescimento disso. Essa seria a pergunta número 1, como que a gente muda a cultura, como que a gente faz um drive to action aqui. E número 2, daí é por ignorância mesmo, tenho ouvido muito falar de sistemas de computadores quânticos e como que isso quebraria o sistema de blockchain em caso de ataque de hacker. O que é a computação quântica, na sua didática, que eu achei fenomenal, e como que isso aconteceria. Fernando Carbonieri, eu tenho um portal de conteúdo chamado Academia Médica, que é um portal onde a comunidade fala o que a faculdade esqueceu de contar. Médicos, profissionais de saúde, profissionais que trabalham na indústria da saúde, que tem muito para compartilhar, que aprenderam, que estão aqui aprendendo e querem trocar, assim como é o Saúde Digital do Lorenzo. Tem que explicar o que é computação quântica. Deixa eu enrolar um pouco até eu chegar na computação quântica, mas vamos lá. O Jimmy, se você quiser complementar alguma coisa desses desafios de implementação, fica à vontade, a gente passou por algum cenário juntos. Talvez esse seja o grande desafio, Fernando, do blockchain. A primeira coisa é o hype, né? Quando a tecnologia está dando certo, tá tudo uma loucura, todo mundo, Bitcoin, tá todo mundo rico, bota esse treco para funcionar, você tem que botar Bitcoin, pô, não tem nada, mano. Não tem. Talvez o blockchain, dentre as tecnologias mais inovadoras e as disruptivas que tem trazido a gente para uma realidade mais veloz e rápida e tudo mais, seja a que vai entrar quase que por último nessa cadeia. Eu vou explicar o porquê. Algumas tecnologias para a área de saúde são mais determinantes. IoT, inteligência artificial, por exemplo. Porque elas tratam exatamente do cerne da questão, que é a qualidade do atendimento, a rapidez no diagnóstico, não é isso? Ou, às vezes, nem é um diagnóstico, às vezes é a rapidez no atendimento de uma determinada coisa. Eu vou falar aqui da 6ª meta internacional de segurança, né, do paciente, que é anti-queda, uma coisa que a gente tem um problema,
porque a lei da gravidade ela é indelével, não é isso? Não tem como ainda, né? Mas a queda ela existe. E aí o uso de inteligência artificial, wearables, IoTs e coisas do gênero ajudam a gente a ir mais rápido a essas pessoas. No caso do blockchain, a grande questão fundamental, e não só na saúde, mas nas outras, é porque as pessoas não gostam de conversar. Somos muito onipresentes, oniscientes e lindos e maravilhosos. Por que eu vou ter que conversar com o Jimmy e pegar aquele meu processo que eu levei 10 anos para desenvolver, mas que é só meu, isso é muito legal. E agora o Jimmy, que não tem o mesmo processo, e a gente vai ter que inventar um que sirva para os dois. Olha que difícil. Então, talvez essa seja a grande determinante. Nos projetos de blockchain que eu participei, todas as vezes, o tempo maior de entrada no vamos para começar o projeto é exatamente nessa brincadeira de conversar uns com os outros. Vou dar um caso clássico aqui que não tem nada a ver com saúde. Mas BRF e Carrefour tem uma prova de conceito que foi feita pela IBM, que é para rastreio de carne de porco. Tá? Eu vou contar uma coisa para vocês, mas não fica assustado não, porque também em 2018 até hoje ninguém reclamou. Ninguém sabe o que come. Ponto. A não ser que você tenha uma hortinha orgânica, pá, cria giserda, come os ovinhos. Ninguém sabe o que põe na boca, mano. Ponto. Tá certo? BRF e Carrefour, vocês imaginam que essas duas entidades transacionem milhares de reais durante o ano, milhões de reais durante o ano, não é isso? Você sabe quando é que eles tinham sentado à mesa para poder ver um processo único para melhorar para os dois? Nunca. Era um usando o poder do outro. Não, eu pago, eu recebo. E no final das contas eles ficavam se canibalizando. Quando num determinado momento eles deveriam provar para o consumidor final, ou seja, o poder da ponta, e aí eles tiveram que sentar na mesma mesa para entender qual era o ponto comum. O blockchain não é tão difícil, porque a transação, no final das contas, é o seguinte, vou dar um exemplo rápido, e aí eu conto o caso da bicicleta que eu acho que vale a pena. Tá? Sempre você dá um tempinho para... Tá bom. Contar um caso clássico aqui, só para vocês entenderem como é que o blockchain pode resolver coisas na saúde que a gente acha que é um problema, às vezes não é. A gente tem que ir lá para o ativo de novo. Imagina que todo mundo aqui seja do mercado de pneu. Vamos mudar que é para esfriar a cabeça. Tá? Quando eu pego o meu pneu lá nas minhas lojas franqueadas e eu entrego para os recicladores, este ativo, que é o pneu, tá legal? Eu estou entregando para reciclagem para pegar crédito de carbono. Isso daqui é matéria-prima? É descarte, não é isso? Então o RP dessa empresa está tratando o ativo pneu como descarte, com NCM, com uma regulação diferente. Ele está usando aquilo tudo. O cara que recebe para reciclar é o que para ele? Matéria-prima. Coloca esses dois sistemas. Um acha que é descarte, o outro acha que é matéria-prima. Como é que esses caras conversam? Não conversam, porra. É por isso que a interoperabilidade é muito louca, né? Vocês vivem com essa palavra na vida. É muito difícil. Ao contrário, eu falo o seguinte, mano, pega uma rede de blockchain e a gente vai tratar do pneu. Estou dando pneu para doação. Ponto. O que você faz no teu sistema, como é que você cadastra? Doesn't matter. Eu não estou afim de saber como vocês transam. Transe. Você não precisa me dizer como. Só precisa falar, transei, mano. E o seu par fala assim, é verdade. É o máximo que eu preciso saber da transa de vocês, por algum motivo médico, saca? Sei lá, inseminação artificial, né? Ó, transou, transei. A mulher transou, é verdade. Eu não preciso saber como é que foi o negócio. No caso do pneu é assim. E aí eu vou contar como é que uma cadeia absolutamente desconexa consegue se conectar através de um ativo único. Vai ser rápido. Holanda. Quem já foi para Holanda aqui? Holanda é legal, né? Todo mundo que você fala, se for para Holanda, mano... Porque na Holanda só tem 3 coisas, né, mano? Vocês sabem o que tem na Holanda? Bicicleta, obrigado. Bicicleta, maconha. Maconha tem. Lá é liberado, tem. Aqui não pode, é feio falar. Mas lá pode. Tem. Não é isso? E tem canal. Para tudo que é lá tem canal. E aí o que acontece? A bicicleta é um ativo numeroso na Holanda, não é isso? Todo mundo anda de bicicleta, bacana? Se tu for para a Holanda, o único meio de transporte decente você pode ter a bicicleta. Mas no meu caso, para quem não é bicicleteiro, eu diria para vocês, não andem lá.
Que é bicicleta pra caramba, mano. É bicicleta passando por lá. Outra coisa, se você passar na ciclovia, a culpa errada é quem? Você, pô. Só que agora tem bicicleta elétrica, carrinho unitário. É uma loucura. É uma cidade com uma mobilidade urbana sensacional. Uma das minhas cidades preferidas, por N motivos. A bicicleta, pô, vocês são maldosos. O que acontece? A posse da bicicleta. Como é que você prova a posse de uma bicicleta, cara? Andando. É o único meio de você provar a posse da sua bicicleta. Porque a nota fiscal não vale de nada, vai. Tu já viu um policial chegando para... Esquece a bicicleta, tô com a nota fiscal. Ele, claro, senhor. Aí ele liga para a loja, ô, o seu Fúvio comprou aqui no dia... Ah, obrigado, viu? Chassi dessa... Quando é que tá o chassi dessa... Bacana. Tem tanta bicicleta em Amsterdã e na Holanda como um todo, mas Amsterdã principalmente, que é a RDW, que é um Detran de lá, é uma área governamental. Tinha um problema, porque tinha muito roubo, problema de seguro. Vocês conhecem esse negócio de problema com seguro, né? Ha, ok. Problemas com seguro. Então, o que a galera fez? Eu vou rabiscar aqui, meu desenho é péssimo, mas é só para vocês... A RDW, que é o Detran lá, das bicicletas lá. As lojas de bike. Seguradoras. E qualquer outro prestador de serviço. Criam um blockchain permissionado dentro da cidade de Amsterdã que faz o seguinte... O Fúvio, quando chega em Amsterdã e vai comprar uma bicicleta, ele vai numa determinada loja, faz um cara crachá. Hoje em dia, cara crachá serve, né? Já tem banco abrindo conta com cara crachá. Isso é muito legal. Mas a gente ainda precisa fazer prova de vida todo ano. Isso até o Temer teve que fazer. Né? Temer teve que fazer. Eu não acreditei que ele estava vivo, mas ele estava. Você chega lá e vai na loja de bike. Cheguei aqui, oi Lorenzo, tudo bem? Queria comprar essa bike amarela, chassi ABC ou qualquer outro identificador. O Lorenzo vai lá, faz o meu cadastro. Nesse exato momento, a cidade inteira sabe que o Fúvio acabou de comprar uma bicicleta amarela de chassi ABC, elétrica, com tal coisa. E ele fala o seguinte, olha o Fúvio, tá aqui com a foto dele, é dono dessa bicicleta. Então este cara que vende bicicletas tem um jeito de validar. E diz para a rede inteira de que o Fúvio agora é o dono da bicicleta. Então, esqueci um cara muito importante aqui. A polícia. Epa. Tá? Bom, o Fúvio é dono da bicicleta. Aí o cara da loja, porque tem um smart contract, as coisas são meio inteligentes, né? O algoritmo existe. Quando eu pego o meu perfil de cadastro com o item que eu estou segurado, é muito simples de uma seguradora ter um algoritmo que diga se eu sou apto ou não a ter aquele seguro, não é? Hoje já é automatizado, é o dado que está automatizado. Nesse momento, o próprio blockchain já manda para as seguradoras dizendo assim, cara, o Fúvio é o dono de uma nova bicicleta que não está segurada ainda e ele tem direito à bicicleta. Aí duas operadoras falam assim, ó, pode vender para ele o seguro, A e B. O cara da loja, que não é mais um corretor, porque eu tinha que sair da loja, falar com o corretor, ele já fecha o meu seguro. Normalmente a gente escolhe aquele que dá a garrafinha, não é isso? É o mais barato ou o que dá a garrafinha. Quando eu escolho o meu seguro, o que o próprio blockchain já faz? O Fúvio está aqui. Dono da bicicleta amarela ABC. Está aqui. Acabou de assinar um seguro com a Tóquio, com a Porto, automaticamente. Imagina que eu vim aqui, a gente teve esse bate-papo sensacional, deixei a minha bicicleta aqui embaixo. E por um infortúnio do destino, quando eu chego lá embaixo, a minha bicicleta não está. Droga. O cadeado também tem um GPS. O que eu faço? Rapidamente eu pego o meu celular e vou ver que a minha bicicleta saiu daqui agora às 8 horas e chegou no Cambuci. Ops. Parece que me roubaram, não é isso? Droga. Roubaram. Quando rouba alguma coisa da gente, o que a gente faz? No caso do Brasil, a gente chora, esperneia, fala com o dono do morro para devolver a bike. Mas vai na polícia quando dá. Vou na polícia. O que eu faço? Eu não vou na polícia, bacana. Eu entro no aplicativo. Quero abrir um chamado. A polícia te atende e fala, deixa eu ver se você é você. Ah, o Fúvio é o Fúvio, que o ID dele está aqui. Seu Fúvio, o que aconteceu com a sua bicicleta? Deixa eu dar um momento. A polícia já tem tudo que acontece com a bicicleta, certo? Porque o GPS está guardando aqui onde ela foi, onde é que ela não foi. Essa rede tem esse poder. Ih, rapaz, você estava aqui mesmo, 8/18. Você está falando que foram roubados, tua bicicleta apareceu no Cambuci e o IoT foi quebrado. Quebraram o IoT, roubaram você. Nesse exato momento, a própria polícia atesta de que a bicicleta amarela ABC não é mais do Fúvio, ela foi roubada. E ele marca esta bicicleta como roubada no blockchain.
O cara pode vender essa bike na loja? Porque quem tiver nessa rede... Ah, bicicleta amarela. Não, botão vermelho. Sei lá o que vai fazer, eu tirar o cara. Já sei que a bicicleta está roubada. Fúvio, como roubaram... Quem é que valida para o seguro que algo aconteceu do sinistro? Normalmente a polícia, não é? Nesse exato momento, como a polícia validou direto no blockchain, o smart contract diz o seguinte: olha aí, seguradora, o Fúvio acabou de ser roubado, está aqui o cheque da polícia de que ele foi, está aqui o item, dá o sinistro, paga para o Fúvio. Já caiu dinheiro na minha conta. A bicicleta não é mais minha. O que vocês acham que aconteceu com o valor do seguro na cidade de Amsterdã de bicicleta? Despencou. O que você acha que aconteceu com o número de casos de acharem bicicletas roubadas? Aumentou. Como é que vocês acham que as pessoas agora acham as bicicletas? É impossível achar uma bicicleta em Amsterdã. Isso é blockchain. Isso é blockchain. Isso existe. Esse caso, da Amsterdã, da RDW, vocês podem ver no YouTube. E liga. Ah, e mais do que isso. Prestadores de serviço podem se conectar ao blockchain. Deixa eu contar uma coisa bacana para vocês que pegam uma tecnologia. Alguém já ouviu falar de Decentralized Application? Ou aplicações descentralizadas? Como é que funciona isso? Isso aqui, não é, o ativo que está aqui não é a tal da bicicleta? Vamos imaginar que eu seja uma startup de manutenção de bike. Eu vou até você. O que eu faço? Eu, em vez de criar o meu sistema, criar a base, ter as minhas bicicletas, o que eu faço? Eu me conecto a esse ecossistema, claro, se eu concordar com as regras dele, e posso, inclusive, criar o meu aplicativo para serviço de manutenção de bicicleta direto na rede. Vocês imaginam isso na saúde? Eu criando um ecossistema, por exemplo, de laboratórios, onde o hospital pode criar serviços novos. Tá? É simples, é um QR Code num diabo de uma pulseira, mano. Mas você não pode ter isso quando você entrou no laboratório, no hospital? E aí o seu empregador que está pagando o seu plano, sabe que você foi? E que aquele atestadinho malandro não vai rolar? De um lado e de outro, não é? Porque o atestadinho malandro rola, não rola? Tô meio dodói. Lorenzão, aquela cerveja, testado de 3 dias, pá. Só não tirar... Gente, é só não tirar foto pro Facebook. Gente, eu nunca vi um negócio... Não, é doido, mano. O cara pede um atestado, aparece na Disney, mano. O que esse cara tá fazendo com a vida dele, velho? Próxima pergunta. Vamos lá. Desculpa. Computação quântica. A história da bicicleta quase salva tudo. Rapaziada, a computação quântica é uma proposição de computação ao qual nós conseguimos dar valores diferentes entre zeros e uns. Hoje, a gente só consegue fazer com que um computador represente elementos com chaves ligadas e desligadas. Esse encadeamento de chaves ligadas e desligadas que dão a forma de um determinado informação digital ou a sua representação digital. A computação quântica traz uma formatação de que é possível, e é possível, ler qualquer estado entre 0 e 1. Hã? Então você pode ter várias interações diferentes. Exemplo, o computador quântico, numa mesma variável, vai conseguir dar a temperatura, a umidade e se vai chover num dado só. Porque ele tem a capacidade de manipular mais de uma informação com uma única operação de dado e tem uma série de outras complicações. Aí você me perguntou, esse cara vai poder quebrar um blockchain? Sim. Mas olha que legal, quando inventarem o computador quântico, vão inventar a criptografia? Esse é o ponto, tá bom? Mas é claro que enquanto que a IBM já está vendendo computador quântico lá na SES, tá? Já está vendendo. Vai ter um período em que vai ter uma galera começando a ter computação quântica, quebrando o bagulho todo, aí quebra o bagulho todo, mano. Quem está falando aqui não vai servir para nada. E já vai ter uma galera criando estruturas para trazer o que a gente entende como segurança, criptografia, coisas do gênero, para dentro da computação quântica. O que salva ainda, Fernando, é que esses computadores aí já são poderosos por consequência da própria tecnologia, mas não existem muitas aplicações nem linguagens para desenvolvimento em cima disso. Então esse é o primeiro desafio que a gente tem. O segundo desafio é baixar o preço do qubit, que é o que eles chamam. É o qubit processável. Tá? A gente nem usa mais esse tipo de... A gente usa hertz ainda. Lá a gente usa qubits. Né? O hertz, você sabe para que serve a medida em hertz, né, pra gente?
Nada. Outro dia eu estava... Já tem uma galera que está fazendo blockchain para controlar upload de máquina, o que é bem legal. E vai acontecer na radiologia, tá? Saiu uma imagem, eu já amarro que máquina é, em que local é, qual é a imagem, registro lá no seu DICOM, no seu... seja lá onde for, e lá no blockchain eu digo de onde saiu a imagem, porque quem foi o técnico que assinou e de quem é aquela imagem. Se aquela imagem aparecer... Porque essa imagem pode ser de mais de uma pessoa? Não deveria, né? Mas elas aparecem com mais de uma vez? Aham. Se tem um atestadinho malandro, tem a radiografia malandra, velho. Não tem? Cara, teve uma vez que eu fraturei... Não é sacanagem, não. Teve uma vez que eu fraturei o dedo jogando bola, por isso que eu parei de jogar bola. E aí o cara tira, eu não sei porquê. Aí vocês, quem é ortopedista, você me explica. O cara tirou a radiografia da minha mão assim, mano. Pendurei até no quadro, bonitinho. Cara, eu passei 10 anos usando esse treco. 10 anos. Ai, tô com o dedo, que mentira. Ô, Fulvio, eu como médico radiologista, eu garanto que não tem radiografia malandra. Aqui no Brasil não, pode ser lá do Peru. Aqui no Brasil não. Boa noite, eu sou o Diego, sou médico fisiatra, né? Eu trabalho no Hospital das Clínicas, no Serviço de Saúde Ocupacional. E a minha pergunta está relacionada a isso, né? Você não disse, mas seria interessante o INSS trabalhar com isso para ter as informações até dos que dão atestadite ou que querem se aposentar a respeito disso, né? E aí, assim, a pergunta é, o governo, nesse sentido, está buscando, está indo atrás desse tipo de ferramenta para implementar? E a outra coisa assim, as farmácias, elas seriam também interessante porque ao invés de eu dar a receita, né, a farmácia já teria a receita já pronta lá. Tudo bem que a gente usa a receita para outras finalidades, como o paciente saber o que ele vai tomar, como vai tomar, mas essa informação para não ter falsidade e até duplicata, compra de mais remédio, etc. e tal, né, que seria uma segurança para o paciente também. Né? Então, assim, a grande dificuldade que a gente vê no mercado hoje para que não esteja tudo digitalizado, primeiro é o custo. É um processo que ainda para um hospital é muito caro. Você chega num hospital com um projeto para digitalizar bilhões de documentos, que é monstruoso o tamanho. Se você entrar num SAMI de um hospital, você se perde lá dentro, né? As moças, as pessoas que trabalham nesses lugares são praticamente heroínos, e, sabe, do jeito que eles trabalham. Então, o que você chega lá no diretor e quando você passa o custo, é inviável. Então, assim, o grande problema que eu vejo de você ter essas informações digitalizadas, porque quando você digitaliza, no processo da digitalização, você pode extrair os dados. Aí você torna o digital. É o custo de fazer. Então, eu acho que vai levar um tempo, porque esse custo tem que abaixar. E neste caso o blockchain não vai resolver? Não vai resolver, é um passo antes. Então, quando a grande reclamação das empresas é que o custo, a verba que acaba ficando do hospital investir nisso, não dá, fica inviável ainda hoje no Brasil, né? Mas é uma tendência que a gente vai ter que passar e, de alguma forma, o blockchain, os projetos vão ter que absorver isso daí. Alguém já ouviu falar em logística reversa de medicamento? Alguém pode dizer quanto isso funciona? E eu queria contar uma coisa para vocês que eu descobri quando eu comecei a pesquisar sobre esse assunto, trabalhando com startups e coisas do gênero. Tem carregamentos que vão para o Paraguai, são reciclados a embalagem e eles voltam. Tá tomando remédio vencido, mano. É simples, o governo não tem a capacidade de fazer a fiscalização correta. Ao mesmo tempo, do outro lado, já que ele não tem como fiscalizar e ser duro, ele fala, vou incentivar você a agir corretamente. O que é o mais legal, né? Você me dá incentivo, eu vou numa boa. Mas como é que eu faço esse incentivo hoje? Não faço. E aí eu vou centralizar mais uma base no governo? Para controlar algo que o fiscal pode... Então esse é um baita de um desafio. Farmacêuticas mundiais já têm criado processos de rastreabilidade. A rastreabilidade ela já é um fato. Mas ela é muito engraçada, né? Porque ela funciona só para aquela empresa.
Ela é pontual, ela é um sistema daquele cara. E muitas das vezes o usuário não sabe que tem. E não tem mesmo. Tem dentro da empresa, tem lá no RP, ele sabe quanto entra de insumo, quanto de embalagem ele gastou, quanto é que foi, quanto é que ele desperdiçou. E se eu quiser consultar aquele lote, eu consigo? Dá um trabalho, mano. Nem QR Code tem. As pessoas não sabem o que é QR Code, mano. O nego usa código de barra. Código de barra é tudo aquela mesma canalha, né? Tudo igual. Bom, esse é um baita de um desafio. A farmácia está indo nessa linha. Eu acredito que em breve haverá projetos já no Brasil de logística reversa de medicamentos e os laboratórios trazendo essas perspectivas. Tá? O que eu sei, aqui no Brasil, o único projeto de uma farmacêutica, mas esse projeto não foi, pelo menos que eu conheço, era para fazer controle de produção, PTP. Ou seja, farmacêutica, uma grande farmacêutica unindo os seus fornecedores em um blockchain permissionado para que ela tenha um maior controle sobre produção, entrega e coisas do gênero. Para quem trabalha com PCP em mercado de farmácia e remédios, sabe que é uma loucura, muito louca. É planilha na mão. É planilha, mano. Planilha. É que eu falo planilha, você fica todo mundo assim, tipo, pô, mas é super normal planilha. Não é normal, mano. Tira essas caras de que é normal essa porra. Não é normal. Planilha não é normal. Estamos em 2018. Não. Não. A não ser que tu trabalhe na Microsoft. Não é possível mais, não é plausível mais que façamos o gerenciamento de nossas instituições baseadas em planilhas, Jimmy. Não é isso que acontece? É isso que acontece. E aí a digitalização, você tem toda a razão, o blockchain não vai resolver. Que é outro dado. Mas isso daí também é o seguinte, o jurídico, o blockchain falou assim, o que funciona agora? Bota aqui. Carimba, faz aqui, vamos tentar, isso vai. O smart contract eu consigo representar ele juridicamente ou não. O que pode acontecer é o cara falar, eu não aceito criptografia vindo do blockchain, eu só aceito do certificado digital A1. Tá bom, vamos lá. Uma hora vai cair também. Mas você tem razão, na parte da digitalização, o grande problema aqui não está na digitalização. O blockchain, o grande problema está na... agora a palavra fugiu, mano. Na padronização dos dados. Ponto. Se em um determinado momento, 2 hospitais falaram assim, qualquer prontuário que você lê, você vai ler nome, não sei o que, IB, e joga para o blockchain, fechamos o nosso blockchain. Enquanto cada um de nós falasse, não, eu vou mandar esses dados. E o cara, não, eu vou mandar. Ah, mas aqui nós trabalhamos há 30 anos com isso aqui, aí temos um problema. Uma que a digitalização, quando você faz, eu fiz isso num hospital, nós implantamos um prontuário eletrônico muito avançado, mas tinha o passado em papel. Quando você vai levantar os papéis no SAMI, isso tudo você tem que ver o que você vai digitalizar. Está tudo dentro do prontuário. O que é informação relevante, clínica, para você colocar dentro do prontuário. Essa é uma das coisas. Então, só que falando de segurança de informação, como é que é esse negócio de segurança de informação? Tá tudo encriptografado, tudo bonitinho, tudo maravilhoso lá, tal, não sei o quê, né? Aí tem um auditor interno do hospital que pega lá toda a vida do cara e fica vendo lá, pô, o Lula estava internado aqui, né? Que legal. Como é que faz isso? Como é que faz? E depois vai lá para a operadora e ela pega e fala assim, deixa eu ver se eu vou pagar a conta do Lula. Onde que está a segurança da informação aí? Né? Teve que um cara fazer uma legislação para dizer, cara, o seu dado é seu. Olha que doido. Tá bom. Aí, o que acontece? Eles falam que você tem que ter o direito, e é verdade, o direito ao esquecimento. Quero ser esquecido. Mark Zuckerberg, não quero mais ser seu amigo. Então, Marquinho tem que fazer o quê? Tem que apagar os seus dados. Pá, esqueceu o FUV. Esqueci o FUV. Só que no blockchain, o que eu posso apagar? Eu apago coisas no blockchain? Não apago. Não apago. Mas é um cuidado, eu não apago as transações. O blockchain é um livro de registro de transação. Tá certo? Eu até posso ter o dado do Fulvio lá dentro. Eles não pensaram na lei do esquecimento, é uma verdade. Agora, as casas legislativas estão trabalhando para entender como realizar a lei do esquecimento em ambientes que não se esquecem coisas. Uma das formas é usar criptografia. Como? Eu pego, o Jimmy falou, não quero mais brincar. Quero sair fora. Eu vou lá,
e criptografo todos os dados do Jimmy com uma chave nova. E o que eu faço com essa chave? Jogo fora. Pronto. Ninguém mais conhece o Jimmy. Então, isso é uma alternativa que se tem à lei do esquecimento. Mas ainda não está na lei ou na preparação. A Europa já começou a falar de blockchain lá no LGDP ou whatever, e o GDPR, e aqui a gente vai começar a falar sobre isso, mas é um fato. Se o blockchain não esquece, como eu uso a lei do esquecimento e exerço o meu direito do meu dado. De outra coisa também, lembrando o seguinte, na teoria, o dado que está no blockchain é de quem? Meu. Então, quando eu vou falar para o cara é o seguinte, vai ser diferente. Eu vou tirar o seu acesso ao meu dado. Então, o meu dado vai continuar lá porque ele é meu. Eu não quero esquecer de mim. Então, eu continuo com a minha carteira. O que eu faço é o seguinte, Facebook, you're out. Facebook não acessa mais. E aí é que eu tenho que ter uma garantia de que ele não tem uma cópia do outro lado dele. Aí não tem como o blockchain resolver. Porque eu posso copiar dado? Claro que eu posso. Se ele é digital, eu posso copiá-lo. O que eu não posso é manipular ele no blockchain. Exato. Perfeitamente. Então, assim, tem as suas considerações a fazer, mas estão sendo pensadas e sim, o blockchain vai ser uma baita de uma proteção para os seus dados. Porque eu que vou dizer quem é que vai acessar a minha informação. Olha que doido. Você tendo que pedir permissão para os outros. Eu queria saber, Fulvio, até dar os parabéns aí para o Saúde Digital Ecossistema. Acho que brilhante essa discussão. Eu queria entender um pouco, assim, saber da tua opinião, falando para o empreendedor, né? Acho que aqui tem algumas pessoas que já são ou que querem ser empreendedores na área da saúde. Se você tivesse que nos dizer, e aí a gente analisando a questão de necessidades não atendidas, né? Então, quando a gente fala muito de inovação, eu entendo muito que o blockchain pode ser, inclusive, uma tecnologia horizontal, assim como o próprio inteligência artificial, que é a tecnologia pela qual eu trabalho. Mas, nesse entendimento, o que você entende de mais prioritário? Aonde é que o empreendedor hoje, brasileiro, na área da saúde, pode focar usando o recurso de blockchain? É uma excelente pergunta e bastante ampla, mas de qualquer forma eu diria que a primeira dessas é tentar conectar a cadeia. As cadeias precisam se falar, elas precisam se conectar, elas precisam entender um ao outro para melhorar o sistema como um todo. E eu acho que essa primeira conversa é que é a mais complicada. Projetos de blockchain, eu vou dizer para vocês como é que razoavelmente nascem. Em startups ou em empresas, tá bom? Você pega uma ideia, entende se é blockchain fit ou não, tá bom? Aí você fala, fufu. Preciso de uma cadeia, mano. E agora? Né? Normalmente a gente escolhe um parceiro. Faz a prova de conceito neste cara. Se esse conceito se provar real, ou eu faço uma empresa nova com esse mano que me deu toda ajuda, ou eu faço algum tipo de subsídio. Mas eu acho que o movimento maior pro empreendedor é movimente a cadeia. Eu sempre falo o seguinte, quem você conhece na cadeia? Você tem a capacidade de movimentar a cadeia? Alone you can do nothing. Outra coisa para o empreendedor também. Você lembra que existem redes públicas, livres, e que qualquer um pode criar um aplicativo nessas redes? Muitas das vezes vale a pena você provar o seu conceito, um pedaço dele, porque você não consegue provar tudo em rede pública, dependendo dos critérios de segurança, regulamentação, privacidade e coisas do gênero, mas você pode criar um pequeno conceito em uma rede pública, traz para o mercado e começa a trazer os early adopters para esse tipo de coisa. Mas o blockchain, a não ser que você tenha uma startup que está cuidando de processos em blockchain, ligar cadeias, transparência, troca de ativos e coisas desse gênero, ele vai ser sempre um side tech muito valioso para você provar ou tirar algumas responsabilidades do seu braço. Como, por exemplo, a responsabilidade com a segurança e a criptografia do dado. Eu não preciso mais ter sistemas de criptografia e criar sistemas incríveis de criptografia, porque no blockchain já tem. Eu não preciso ter o princípio de criar ativos indeléveis únicos num banco de dados onde eu tenho que controlar tudo. Então, o blockchain pode ser uma baita de uma ferramenta de apoio para vocês empreendedores. Eu vou dar um caso muito específico. Você trabalha com inteligência artificial, não é? Quem é que vai comprovar o que a inteligência artificial está fazendo daqui a um tempo? É um robô, mano. Posso ligar uma opção de robô, fazer uma opção de coisa. E aí? Quem valida isso? O blockchain pode ser um validador para o seu laudo. Pode ser um validador para o seu robô.
para entender que máquina que está fazendo aquilo, que inteligência, que resultado ele está dando assinado, para que na hora que você precise fazer, por exemplo, uma auditoria no processo de diagnóstico por imagem, por exemplo, eu saiba de onde saiu aquilo tudo. Tá certo? E evitar, por exemplo, que isso vai acontecer, uma determinada imagem eu possa dar provas e contraprovas, primeiro, da sua existência, do seu laudo e coisas desse gênero. Então, eu acho que para quem é empreendedor, e aí é bastante humilde o que eu estou falando, usem blockchain como um side tech. Uma forma de vocês trazerem mais transparência do seu movimento e trazer a transparência que o seu cliente precisa. Porque, novamente, o blockchain ele não é fundamental para esse processo. Não é. E o que ele faz? Ele vai facilitar uma série de coisas. Vamos lá. Vamos montar uma rede de carreira. Nós somos empreendedores agora, ganhar uma grana. Montar uma startup, que nós somos startupeiro. Não é assim que eu falo? Startupeiro. Nós somos startupeiro, ganhamos uma grana, tá certo? E vamos fazer um application de blockchain. No primeiro momento, no momento tradicional, quem é que arca com todo o custo de infraestrutura, de qualquer solução que vocês queiram montar? Eu. No caso do blockchain, o que eu faço? Eu divido esse custo. Só para não criar um ruído. No começo, as implementações de blockchain tendem a ser um pouco mais caras do que as implementações normais. Por quê? Eu estou fazendo padronização de dado, mudando o processo. Não tem jeito. Blockchain, se você botar um blockchain que vai fazer exatamente o que você faz hoje, morra. Não faça. É perda de tempo e de energia. A gente não pode perder energia em mundos rápidos, não é isso? Então, neste caso, eu posso usar o blockchain como uma side tech, ajudando no meu processo como um todo e automatizando muitos dos processos. Vou dar um exemplo clássico, mas que talvez vocês consigam fazer uma migração para a saúde. E vou pegar um outro caso de pesquisa clínica. Música, rapidinho. Smart contract. Autor de música. É fácil receber direito autoral? O nego até ri, né? Para quem teve que receber direito autoral uma vez na vida, tá fufu. É um saco. Primeiro que são várias entidades, é por amostragem, tu não sabe se recebe dinheiro bom, dinheiro ruim. O Spotify comprou uma empresa de blockchain. Agora você vai registrar a sua música, então você vai ter o registro dela direto numa rede de blockchain descentralizada. E cada vez que alguém ouvir a sua música, o smart contract vai fazer o seguinte. Vamos imaginar, hoje em dia as músicas são feitas por 20 ou 30 pessoas, você já viu no sertanejo? Né? Fizemos uma música nova, aí mostra os autores, mano. É pior do que lista de jogador de futebol, de seleção, tem 25. Como é que se distribui o direito para esses caras todos? É um saco. O Spotify vai fazer o seguinte, os autores... Bota aqui a tua música. Coloquei. Quem são os autores? Quanto é que cada um tem dessa parte? 30, 30 e 30 e 10. Ele distribui o direito autoral por amostragem. E o que mais? Você audita direto. Não é por amostragem. Está lá no blockchain. Toda vez que toca, aparece lá. Pink. Toda vez que você fizer um laudo do IoT, o teu cliente está lá sabendo. No final do mês, você não precisa mandar para ele o relatório de performance. Está aqui. Então, acho que hoje... O blockchain ele tem esse problema da cadeia, é muito difícil, a gente sabe. Mas eu acho que para quem tem uma startup, criar tecnologias ao lado para começar a ir experimentando e dar esse gostinho, vale a pena. Criar uma rede do zero dá muito, 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 muito trabalho. Ô Fulvio, estamos com o horário, precisamos encerrar. Duas bate-pronto. Bate-pronto. Seguinte, existe a possibilidade de se criar uma moeda ou um token em blockchain para financiar a saúde brasileira, se a entrega de valor. Essa pergunta foi pela live do Alexandre Parma, que é colega médico. A segunda é uma pergunta minha. A gente falou blockchain o tempo todo. Existem programadores no Brasil aptos a desenvolver algoritmos e essa tecnologia? Bom, sim, é possível criar tokens, tá? Criptoativos ou tokens que você use para subsidiar como uma moeda adicional e para movimentar mercado secundário é absolutamente plausível. Eu só faço uma consideração aí. Lembrem-se que ao criar um criptoativo vivo que tenha flutuação e variação e ocorra como se fosse uma economia própria, você tem que estar preparado para todos os viés
e reveses que existem neste princípio, tanto da regulação quanto imposto e coisas do gênero. Criar um token por si só não tira você das malhas de seja lá o que for, mas é absolutamente plausível de fazermos um token que possa ser utilizado em mercados secundários. Por exemplo, eu posso pagar com tokens e o médico que tiver mais tokens pode trocar por cursos e especialização em grandes centros e coisas do gênero. A minha sugestão para começar com uma moeda, a não ser que você queira realmente criar uma moeda, ficar bilionário e tal, pode ser, é que vocês usem como se fossem tokens utilitários, stablecoins, ou seja, um token vale R$1, um token vale $1, entendeu? Fica fácil de você não ter que ficar movimentando dinheiro e, ao mesmo tempo, você fica mantendo na regulação. Mas é absolutamente plausível que você crie uma moeda, movimente mercado secundário, ou até seja subsidiado, o seu projeto seja subsidiado com criptomoeda, desde que vocês respeitem no Brasil as regras da CVM, ou caso você esteja criando a sua startup lá na Estônia, Singapura, ou seja lá onde for, que você respeite as regras de lá, que senão tu vai ser preso. Tá? Bom. Suíça é bom, cara. Suíça, Singapura. Aqui no InovaBrá tem 2 startups que a sede deles é na Suíça. Qual é a outra, cara? Programadores e desenvolvedores. Basicamente, o blockchain ainda é um mundo de desenvolvedores. Somos devs, tá bom? Existem poucos. Existem mais desenvolvedores em redes públicas, como Ethereum, por exemplo, pela facilidade que se tem, tanto em estudar quanto em colocar o seu produto live, né? Numa rede, em teste, e fica fácil de fazê-lo. Porém, nem tudo se resolve com redes públicas, assim como nem tudo se resolve com as permissionadas. São poucos os desenvolvedores, precisamos de mais gente nessa linha. Em blockchain, a gente programa por plataforma, então você não vai ter uma linguagem universal. Eu programo em blockchain. Mentira. Mentirinha. Você tem que aprender por plataforma, tá bom? E aí vai depender daquela plataforma onde você vai se especializar. É muito importante no seu projeto que você identifique se aquela plataforma tem as características necessárias para atender o seu business. Tá bom? E no começo a gente faz design thinking, aquelas coisas bolinhas que tem. Inclusive eu e o Lourenço, a gente vai jogar lá, daqui a pouco eu falo aqui. Então é possível, precisamos de devs, tem poucos, mas é absolutamente possível essa transição. Mas eu digo o seguinte, quem é um dev muito novo, demora mais. Mas devs mais que têm mais experiência conseguem migrar rapidamente, mas hoje em dia, baseado na facilidade que corre muito mais rápido, as linguagens já são mais naturais. A gente já está desenvolvendo em Node, em Java, em C++ e outras linguagens mais comuns, mas você pode desenvolver lá no Solidity, que é a linguagem de script do Ethereum. Aí cada um tem a felicidade que merece. Tá bom? Para quem conhece, sabe o que eu estou falando. Então, é mais ou menos por aí. Mas somos muito poucos, somos muito poucos. Menos ainda, somos aqueles que conseguem... Como é que é o nome daquele negócio que você faz? Que você fala que você faz a transição do... A sulfactação do processo ainda é muito difícil. Existem poucos arquitetos que são realmente capazes de desenhar redes de blockchain ou applications de forma segura. E aí vem uma outra informação indelével. Humanos não mexem com blockchain. O blockchain vai sempre falar com o seu sistema, com o seu RP, com o seu legado, com um validador externo. Blockchain fala com sistemas, é um negócio criptografado, né? Então é sistema falando. Então tem que ter integração sim, tem que ter um movimento diferente, não é mais o seu RP que manda, quem manda agora é o blockchain. Então o seu RP vai perguntar a verdade para o blockchain agora. Então o desenvolvedor da casa vai ter que entender como fazer a migração para as APIs. Todo mundo aqui sabe o que é API? Application Programming Interface. É um negócio que a gente faz bacana, que a gente bota no meio para falar com as aplicações sem ter que integrar de fato. Porque a integração na mão funciona há pouco tempo, não é? Porque os sistemas vão mudando, aí você tem que ficar reintegrando, integrando. Então o que a gente faz com blockchain? A gente levanta a API e fala para o cara, cria o ativo assim, escreve aqui. É bem simples a mecânica complexa está aqui fora. E aí você tem que preparar. Somos poucos, muito poucos, a gente precisa de mais gente.